Sabe quando alguém tem uma ideia genial, um projeto que parece incrível, mas, em vez de sair anunciando para o mundo, essa pessoa simplesmente guarda o plano para si? Pois é, muitas vezes isso é visto como insegurança, talvez até falta de ambição, só que a ciência revela exatamente o contrário. E nesta nossa análise, a gente vai entender por que algumas das mentes mais brilhantes preferem, e muito, operar em silêncio. A pergunta que não quer calar é essa: por que esconder os planos? Numa era em que todo mundo compartilha tudo o tempo todo, o silêncio parece até estranho, né? Mas e se isso não for um sinal de fraqueza? E se for, na verdade, uma estratégia muito avançada? Vamos investigar o que realmente acontece na mente de quem escolhe trabalhar assim, nos bastidores. E aqui está o grande conflito. De um lado, o que a maioria das pessoas pensa. O que parece insegurança, a psicologia, na verdade, identifica como disciplina. O que parece medo de fracassar, na realidade, é um nível de foco altíssimo. E o que muita gente confunde com falta de ambição, pode ser um sinal de alta inteligência. A percepção pública e a realidade científica, como a gente pode ver, nem sempre andam juntas. Então vamos direto ao ponto. Manter os planos em segredo não é uma atitude passiva de jeito nenhum. É uma estratégia sofisticada, ativa, para transformar o silêncio numa vantagem competitiva poderosa. O objetivo aqui é proteger dois recursos que são vitais: a energia mental e a nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. O primeiro motivo científico por trás dessa estratégia é simplesmente fascinante. Falar sobre os próprios objetivos antes de agir pode ser uma verdadeira armadilha psicológica. É que os estudos mostram que quando a gente anuncia um plano, o nosso cérebro pode ser enganado. Ele sente uma satisfação prematura, sabe? Como se a meta já tivesse sido batida. E essa armadilha funciona em etapas, olha só. Primeiro, o objetivo é anunciado. Logo em seguida, vêm os elogios, a validação social. Parabéns, que ideia incrível! Isso libera dopamina no cérebro, que é o neurotransmissor do prazer. Aí vem aquela sensação gostosa de recompensa, antes mesmo de o trabalho de verdade começar. O resultado? A motivação real, aquela que a gente precisa para ralar e executar as tarefas difíceis, pode simplesmente evaporar. Bom, essa estratégia do silêncio não surge do nada. Ela se apoia em alguns pilares psicológicos bem sólidos. Então, vamos dar uma olhada nos fundamentos que sustentam essa capacidade de realizar grandes coisas sem precisar de plateia. O primeiro pilar é o que chamamos de motivação intrínseca. Para essas mentes, o motor, o impulso para agir, vem de dentro. A satisfação não está nos aplausos que vêm de fora, mas sim na alegria de executar a tarefa, de superar o desafio. A recompensa de verdade é o próprio progresso. A diferença aqui é gritante. De um lado, a gente tem um impulso interno, totalmente focado no processo. Do outro, uma dependência de aplausos, de atenção externa. A motivação intrínseca é, no fim das contas, uma forma poderosa de independência emocional. E aí vem o segundo pilar, a gratificação adiada. Quem alcança grandes feitos geralmente domina essa arte. É a habilidade de resistir ao prazer imediato dos elogios porque o foco está numa recompensa muito maior, o resultado final. O reconhecimento agora não é o objetivo. Saber esperar faz parte da estratégia. Tá, mas como se consegue isso na prática? Não é só sobre ter uma força de vontade de ferro. Existe uma ferramenta poderosa que a psicologia chama de intenção de implementação. O nome parece complexo, mas a ideia é bem simples. É basicamente criar um plano de ação super concreto, tipo, se acontecer X, eu vou fazer Y. Isso transforma a ação num hábito quase inquebrável, automatizando o processo e tirando a dependência da emoção ou da validação dos outros. O próximo pilar tem a ver com o jeito como essas mentes funcionam. Indivíduos com alta capacidade cognitiva tendem a processar informações com uma complexidade muito maior. Seus cérebros, naturalmente, analisam cada detalhe, cada possível consequência, cada variável de um plano. E é exatamente por isso que o silêncio é tão importante. Ele cria o ambiente mental perfeito. Sem o ruído de opiniões superficiais, a mente pode ir fundo, examinar cada ângulo e estruturar as ideias com uma eficiência absurda. O que de fora parece isolamento, na verdade é um laboratório mental de altíssima performance. Então, todos esses pilares, a motivação que vem de dentro, a disciplina, o pensamento complexo, levam a um ponto final. Depois de todo esse processo silencioso, vem o resultado. E aí sim, nesse momento, o foco muda. Deixa de ser sobre proteger o trabalho para ser sobre deixar o próprio sucesso falar por si. E falar bem alto. E essa frase, olha, resume a filosofia toda perfeitamente. O silêncio não é para sempre, mas sim uma fase crucial de disciplina.
A resposta final, e a mais poderosa de todas, é entregue através dos resultados. E o melhor, muitas vezes, quando ninguém está esperando por ela. Portanto, da próxima vez que alguém se perguntar por que uma pessoa está tão quieta sobre seus projetos, vale a pena lembrar disso. Não se trata de se esconder por medo, não. Trata-se de proteger os recursos mais valiosos que existem para realizar grandes feitos, a energia mental e o foco absoluto. Para fechar, fica aqui uma reflexão. E se esse modo de operar, que parece tão na contramão do mundo de hoje, for na verdade uma das maiores e mais poderosas vantagens estratégicas que alguém pode ter? O silêncio pode não ser apenas a ausência de ruído, mas a presença de um foco extraordinário.